O relógio mais preciso do mundo foi construído há mais de 160 anos. E até hoje, ninguém entende como ele continua funcionando quase sem errar. A mente por trás dessa obra-prima era um verdadeiro gênio. Oficialmente chamada de Torre Elizabeth, essa estrutura domina o céu de Londres e guarda um segredo fascinante. Um mecanismo tão bem projetado que sobreviveu a guerras, ao tempo e ainda desafia a própria tecnologia moderna. Hoje, você vai ver o que existe por dentro do lendário Big Ben. Na verdade, o Big Ben faz parte do Palácio de Westminster, sede do Parlamento Britânico, erguido às margens do rio Tâmisa. Logo ao lado está a ponte de Westminster, e do outro lado do rio surge a London Eye, aquela roda gigante icônica que aparece em tantos filmes. Os ponteiros do Big Ben têm 4 metros e 30 centímetros de comprimento, e diferente de relógios comuns, nunca foram protegidos por vidro. Por 160 anos, ficaram expostos ao tempo e sobreviveram a 2 guerras mundiais, funcionando quase sem parar. O relógio possui 4 mostradores, visíveis de qualquer direção, e as medidas da torre são 12 metros de largura por 96 de altura. Durante 160 anos, a única maneira de chegar ao topo era subir a escada em espiral com 334 degraus, um esforço que deixava exaustos até os engenheiros de manutenção mais experientes. Recentemente, após repetidos pedidos da equipe, um elevador foi finalmente instalado. A escada ainda leva a uma passagem anelar estreita, suficiente para apenas uma pessoa, e os mostradores do relógio têm luzes de fundo para serem vistas à noite. E aqui vai uma grande surpresa: essas luzes funcionam a gás e não por eletricidade. Mais acima na escada, há uma porta que leva à sala do relógio, o verdadeiro coração do Big Ben, que veremos em detalhe mais adiante. Subindo um pouco mais, chega-se ao campanário, onde ficam 5 sinos, 4 menores em volta de um sino central, o lendário Big Ben. Os sinos têm tamanhos diferentes, e quando são golpeados, produzem sons únicos. A cada 15 minutos, os 4 sinos menores tocam. É uma melodia tão famosa que muitas pessoas viajam até Londres só para ouvi-la pessoalmente. E a cada hora cheia, o grande sino toca o número exato de vezes que marca as horas, como 3 batidas às 3 horas. No topo da torre há uma pequena lanterna chamada Ayrton Light, e quando ela está acesa, significa que há uma reunião acontecendo dentro do prédio. Agora vamos voltar ao mecanismo do relógio, o verdadeiro coração que mantém o Big Ben em funcionamento. O princípio é o mesmo de um relógio doméstico, mas em escala gigante. Existem 3 trens de engrenagem, cada um com uma função específica: o do andamento, o da marcação e o da badalada. O trem central, que é o de andamento, move os ponteiros dos 4 mostradores do relógio. O trem da direita, que é o de marcação, controla os 4 sinos menores que tocam a cada 15 minutos. O trem da esquerda, que é o da badalada, aciona o grande sino do Big Ben. Todos os 3 sistemas são movidos pela gravidade. No trem de andamento, as engrenagens giram com precisão impressionante, controladas por um pêndulo que oscila a cada 2 segundos e mantém uma margem de erro inferior a 2 segundos por semana, comparável a um relógio de pulso de luxo. Esse é o mecanismo de escape, formado pelo pêndulo, 2 braços de gravidade e a roda de escape. Se a roda ficasse livre, giraria sem controle, movida apenas pela gravidade, mas os braços regulam esse movimento, mantendo tudo em um ritmo constante e preciso. Se movermos apenas um dos braços de gravidade, a roda gira parcialmente para aquele lado, até ser bloqueada por esse pequeno componente. O mesmo acontece se fizermos isso do outro lado. Cada braço alterna entre travar e liberar a roda, permitindo que ela avance de forma controlada. É o movimento rítmico do pêndulo que cria o som familiar do tic-tac. Um ventilador de 3 pás garante que cada ciclo funcione de forma suave e constante. O movimento gerado pelo pêndulo é então transmitido por engrenagens e eixos até os 4 mostradores, distribuindo a força de maneira uniforme para que todos marquem o tempo com precisão idêntica. Assim funciona o trem de andamento. Em seguida, vem o trem de marcação. Ele se conecta a 5 cabos de aço que controlam os martelos responsáveis por tocar os sinos menores. Acima do mecanismo, há uma pequena câmara onde esses cabos se prendem aos martelos. Quando um cabo é puxado, ele aciona uma alavanca ligada a outro cabo, levantando o martelo. E quando esse cabo é solto, o martelo desce e atinge o sino. Cada cabo se conecta a uma alavanca abaixo, e as engrenagens são organizadas de forma precisa para que, ao girarem, puxem essas alavancas em sequência, criando a famosa melodia das badaladas de Westminster. Mas se existem apenas 4 sinos menores, por que há 5 cabos? Isso acontece porque um dos sinos é tocado 2 vezes em rápida sucessão, e por isso tem 2 martelos separados para manter o ritmo exato da melodia. Por fim, temos o trem de engrenagens de impacto, responsável pelo toque de hora em hora do Big Ben. Ele utiliza um cabo de aço que atravessa o teto e aciona o martelo principal, com a ajuda de um conjunto de engrenagens. Em 1859, quando o Big Ben foi usado pela primeira vez, o grande sino acabou rachando. Para preservar seu som, os engenheiros cortaram 2 fendas na lateral para evitar que a rachadura se espalhasse. Giraram o sino em 90 graus e instalaram um martelo mais leve. Ele permanece
permanece assim até hoje. O relógio é movido por grandes pesos que descem lentamente e precisam ser recarregados 3 vezes por semana. Antes, isso era feito manualmente, mas hoje o processo conta com o auxílio de motores elétricos, com exceção do peso central, que ainda é ajustado à mão. Quando está totalmente armado, o relógio funciona apenas pela força da gravidade, sem depender de eletricidade. Mesmo assim, fatores como temperatura e clima podem alterar ligeiramente o balanço do pêndulo. Para manter a precisão, os engenheiros usam moedas. Adicionar algumas acelera o relógio, removê-las o desacelera. Nesse caso, a expressão tempo é dinheiro nunca foi tão literal.